Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Tamara, eu sou consultora de carreiras aqui do IPOG, Instituto de Pós-Graduação. Estamos promovendo, junto com a Santa Cruz Acabamento, esse encontro, né, com o nosso querido Lori Cris. Eu espero que vocês tenham aí uma noite de muita aprendizagem, tá? Vou dar a voz agora para a Carol, falar um pouquinho com vocês também. E aí, posteriormente, tá? Eu entro em contato com vocês para encaminhar o certificado e falar um pouquinho mais sobre o evento com vocês também, tá bom? Bom, gente, boa Carol. noite. Vamos lá, né, Tamara? Eu quero aproveitar esse espaço para agradecer a vocês, essa parceria, ao IPOG, a Tamara, ao Tiago, que está aí com a gente também, ao Lore, né, por ter se disponibilizado. Lore é muito querido, né, gente? Eu nunca vi assim, um professor tão querido. A gente disparou a comunicação em todo mundo. Eu amo Lore, eu fiz faculdade, eu fiz aula com ele. Então, estamos bem honrados aí com a participação dele. E quero aproveitar, assim, para quem não me conhece, né? Eu acredito que tenha pessoas também que tenham vindo aí por indicação do próprio IPOG. Eu sou gerente de relacionamento aqui da Santa Cruz Acabamentos, então a gente faz um trabalho com vocês, profissionais, especificadores. Quero convidar a todos, quem ainda não conhece a loja, para vir pessoalmente, para conhecer os nossos espaços. A gente é uma loja multimarcas, temos a solução completa, gente, para decorar, para reformar e para construir. E estamos com vários projetos, e esses projetos eles estão vindo para atender vocês e seus clientes cada vez melhor. Então, a gente está montando um novo espaço, né? Um espaço aí que vai ser Santa Inspiração, que é para inspirar vocês, para acolher vocês melhor aqui na nossa loja. Esse espaço ele vai ter um cowork, então vocês vão poder ficar na loja o tempo que for necessário para especificar, para mostrar o projeto e para aproveitar para mostrar todos os produtos aqui. Além disso, a gente também tem uma equipe de vendas agora, que é uma equipe dedicada, então são profissionais que são especializados, né, especialistas, para atender melhor vocês, para acompanhar melhor vocês e os seus clientes. São profissionais que sabem fazer uma leitura de planta, que conhecem bem a parte técnica e que muitos deles, vendedores dessa equipe dedicada, já estiveram até do lado de vocês. Então, estão aqui agora do lado de cá, na Santa Cruz, para recebê-los da melhor maneira possível e fazer a parceria de sucesso que a gente espera atender vocês da melhor maneira sempre. Viu? Então, mais uma vez eu agradeço. Letícia também está aqui com a gente, que é nossa diretora. Estou aqui representando, falando em nome da empresa, né? Nós duas aqui. Pessoal, boa então, noite. Letícia está aí, ó, dando oi. Também estou aqui, querendo escutar você. Isso aí. E a gente está aqui voltado para recebê-los sempre. Inclusive, assim, fica o convite especial, essa é a primeira de muitas. Eu acho que foi assim, eu estou muito feliz com esse resultado, porque, assim, gente, a gente veio de uma pandemia onde esses encontros online era a primeira ferramenta, né? Foi a mais usada. Passou a pandemia, as pessoas começaram a usar muito a loja. Então, quando a gente foi fazer esse primeiro encontro com o Lore, porque ele está fora, está à distância, eu falei, não, eu quero presencial, eu quero presencial. Falou, vamos fazer. Eu falei, gente, online não vai ter aderência. E eu estou honrada, estou muito feliz, porque eu estou vendo que realmente está com muita aderência, todo mundo gostou muito. Então, eu espero que seja muito produtivo e que o Lore contribua bastante aí com todos vocês. E obrigada mais uma vez. Vou passar a palavra para você, Lore. Pode começar, fique à vontade. Perfeito, então, muito obrigado, muito boa noite. Bom, inicialmente eu gostaria aqui de agradecer ao IPOG aí de BH, muitíssimo obrigado aqui a Tamara, ao Thiago que está aqui conosco, obrigado pela gentileza. Eu agradeço também a parceria as meninas aqui da Santa Cruz Acabamentos, muito obrigado pelo convite, pela parceria, que a gente sempre possa movimentar cada vez mais e mais aí essa organização toda, né? E dar boa noite também a todos que abriram um pedacinho, né, um espacinho na sua agenda para que hoje a gente pudesse conversar um pouquinho sobre neuroarquitetura, né? A gente vai focar um pouquinho hoje esse papo em espaços comerciais, em espaços residenciais, mas a gente vai falar do assunto como um todo aí, né? Então, eu estava dando uma percorrida aqui de tela, tive a oportunidade de ver que algumas pessoas aqui já tinham tido contato, alguns pelas redes sociais, outros ainda não.
Então, aqueles que ainda não tinham tido essa oportunidade, muito boa noite, muito prazer. O meu nome é Lori Cris, eu arquiteto, já há algum tempo dedicado aí ao campo da neuroarquitetura, e eu não vou colocar números para não estragar minha noite, né? Então vamos deixar como algum tempo, né? Que aí eu não me comprometo aí em relação a datas, mas já há mais de 2 décadas me dedicando ao tema, e é sempre um prazer muito grande poder conversar com vocês sobre isso. Fico muito feliz de perceber o número de profissionais, de queridos colegas que estão se dedicando, estão atentos, né, com um olhar aprimorado para esse que vem sendo o maior e o mais significativo divisor de águas quando a gente fala sobre projetar, seja na arquitetura, no design, na iluminação. Quando nós falamos de projetar, a chegada da neurociência aplicada ao campo da projetação é o maior divisor de águas e o mais significativo que nós temos nos últimos tempos aí. Então a gente vai bater um papo sobre isso, mas antes disso eu queria fazer uma confissão. Eu percebi que a Tamara e o Thiago, o pessoal aí de BH, eles são muito meus amigos, né? Me consideram muito e tal, mas eu percebi que eles são mais amigos de vocês aí. Porque antes de começar aqui o AUE, eles mandaram uma mensagem assim: nossa, Lori, vai ser muito legal a gente ter você lá hoje à noite e tal, enfim, mas, por favor, não chegue de mãos abanando, né? Não vamos chegar lá só com a palestra, enfim, que vai ser muito legal, mas não chegue de mãos abanando. Então, vou dividir a responsabilidade com o Thiago e com a Tamara aí, e a gente vai fazer um sorteio desse daqui, que eu acho que já devem ter ouvido falar. É o primeiro livro do Brasil sobre neuroarquitetura. Esse livro foi lançado em 2020, é de minha autoria. Esse volume aqui especificamente é um volume de 3 quilos, né? Edição de lançamento. Esse volume aqui ele não existe mais, edição esgotada já logo na largada da edição, mas ele existe na versão digital. Então a gente vai sortear aqui, depois a Tamara e o Thiago vão se organizar aí entre eles, ou seja, estou pagando o meu pedágio, mas vou deixar a responsabilidade com o Thiago, com a Tamara, para ao final do nosso encontro a gente fazer um sorteio desse aqui, tá? A gente vai fazer uma brincadeirinha lá pelo Instagram, então vai ser bem tranquilo, tá? Aqui na minha tela, se é possível todos ver, tem o meu arroba @loricrisio, então é só ir lá no Instagram. Quem ainda não segue, só seguir. Quem já segue, só curtir qualquer post lá, que depois a gente vai pegar um aplicativo aqui para fazer o sorteio, tá? Então, a brincadeirinha do sorteio vai ser lá pelo Instagram, com muito prazer. Então, Thiago e Tamara, feito aí, ó, cumprida a promessa. Muito bem. Vamos conversar um pouquinho sobre o tema da neuroarquitetura, e aí nós vamos aplicá-la em espaços residenciais, em espaços comerciais. Não sei muito bem se as pessoas que estão aqui, os colegas que aqui estão, se já ouviram falar sobre o tema, se já dominam um pouquinho do tema. Então, eu vou trazer um cenário um pouquinho inicial e depois a gente vai para a aplicação efetiva projetual. Tá? Quando nós utilizamos essa aglutinação linguística, né, no caso neuroarquitetura, e vocês provavelmente têm ouvido falar muito sobre neuromarketing, neurobusiness, neurovendas, neuroeconomia, enfim, toda vez que nós utilizamos essa aglutinação linguística, ou seja, estamos transformando vários vocábulos em um só, nós estamos falando, na verdade, de neurociência aplicada a uma determinada área. Para nós aqui, neuroarquitetura, neurociência aplicada à arquitetura. E o que é essa neurociência em si? A neurociência ela é uma ciência de base, ou seja, ela embasa várias outras áreas e ela se dedica a ser o estudo científico do sistema nervoso. Se nós formos trazer isso para um linguajar mais cotidiano, nós estamos falando de compreender, da compreensão dos mecanismos de funcionamento do cérebro humano. E compreender esses mecanismos é algo que nos facilita e muito quando nós vamos trazer alguma proposição, seja ela mercadológica ou seja ela ao nível de uma determinada entrega, no caso aqui de um projeto, né? Então, como que nós nos utilizamos disso? Como que nós transformamos esse conhecimento em uma prática, em uma dinâmica de projeto, uma dinâmica projetual?
Vamos começar aos pouquinhos nisso. O campo da arquitetura em si, há muitas décadas, ele já vinha percebendo o quanto é importante conhecer mais sobre as pessoas. Não é à toa que já há bastante tempo, né, faz parte do mundo da arquitetura a chamada psicologia ambiental, ou seja, melhor compreendermos como que a psique do humano se relaciona com um determinado ambiente. Só que a psicologia ambiental, ela vem de um campo chamado campo observatório, ou seja, nós temos um determinado ambiente que foi construído, colocamos pessoas dentro desse espaço e por observação nós vamos identificando como que a psique dessas pessoas se relaciona com esse meio, né? Qual é uma provável resposta de comportamento, uma resposta de identidade, uma resposta de apropriação dentro desse espaço. O que a neurociência faz é agregar a essa linha de raciocínio a ciência em si. Ou seja, nós começamos a ter o que nós chamamos de respostas fisiológicas. A gente começa a ter as chamadas mensurações neurocientíficas. A gente consegue mensurar, a gente consegue medir efetivamente o que fisiologicamente está acontecendo com essas pessoas diante dessas experiências. E aí nós começamos um novo capítulo dessa compreensão, que é a chegada da neuroarquitetura. Isso se torna um marco em 2003, quando é inaugurada a ANFA. ANFA, já em português, é a Academia de Neurociência para Arquitetura. Ela é inaugurada em 2003, em San Diego, Califórnia, nos Estados Unidos, mas ela surge porque já vinha se trabalhando com a neurociência aplicada e há necessidade de criar uma ponte, uma estrutura mais real entre neurocientistas e arquitetos. E a ANFA se instaura em 2003. De lá para cá, o tema começa a ter uma vertente, uma crescente cada vez maior. Com muita alegria, com muita honra, em 2022, ou seja, ano passado, a ANFA reconhece países ao redor do mundo que estão trabalhando com neuroarquitetura de uma forma muito fidedigna, de uma forma muito séria, de uma forma muito muito acirrada, e o Brasil entra em uma lista desses países com esse reconhecimento, e nasce aqui no Brasil a chamada ANFA Brasil. Honrosamente, né, fui convidado para presidir a ANFA Brasil, em parceria com a grande colega Andréa de Paiva, né? Então hoje temos a ANFA no Brasil, que nasce na viradinha do ano e está se estruturando para que em 2024 tenhamos bastante movimentação com ela. Então a gente começa a entender como que isso vai chegando no mundo do projeto. Vamos começar aqui aos pouquinhos a trazer essa neurociência. Eu sempre gosto de trazer coisas do dia a dia, porque as coisas do dia a dia nos fazem entender melhor, né? Vamos começar pautando da seguinte forma. Quando nós falamos sobre arquitetura, nós estamos falando de algo chamado espaço. Estamos falando da espacialidade. O que é o espaço? O espaço é aquilo que nos cerca. Neste momento que eu converso com vocês, eu estou no escritório aqui da minha casa. Isso é uma espacialidade que me cerca. Cada um de vocês está dentro de um espaço que o cerca também. A arquitetura sempre esteve preocupada na geração com qualidade do espaço. Tanto que o tripé da arquitetura é estética, forma e função. Quando nós começamos a falar sobre neuroarquitetura, a gente passa por um outro conceito, que é o conceito de lugar. E qual é a diferença entre espaço e lugar? Lugar é quando uma determinada espacialidade, para mim ou para cada um de nós, ganha um significado emocional. E quando uma espacialidade ganha um significado emocional, ela se torna um lugar. Lori, mas e na prática? Qual é a diferença na prática entre espaço e lugar? Eu entendi que lugar é o espaço que ganhou um valor emocional para mim. Mas na prática, qual é a diferença? O nosso cérebro, o cérebro humano, ele só é capaz de guardar, de reter lugares. Lugares são espaços memoráveis. Ficam na minha memória. Se eu pedisse para que agora vocês fizessem uma lista e essa lista tivesse
todos, 100%, todos os espaços que vocês já frequentaram na vida de vocês, provavelmente vocês não conseguiriam fazer essa lista, né? 100% dos espaços que vocês já estiveram na vida. Difícil. Mas se eu mudasse um pouquinho o pedido, se eu pedisse assim, por favor, faça aí uma lista de todos os espaços que você lembra que você já frequentou na sua vida. Ficou mais fácil, né? Vai ser uma lista dos espaços que você lembra, é bem mais fácil de fazer essa lista. E se essa lista fosse cronológica, ela seria mais ou menos assim: a casa onde eu passei a minha infância, a casa dos meus avós, a minha primeira escola, a primeira cidade que eu recordo de ter viajado com a minha família, a faculdade, ou seja, eu vou lembrando de espacialidades que, para mim, têm valor emocional. A isso nós damos o nome de lugar. O papel da neuroarquitetura é construir lugares, é construir espaços que sejam memoráveis, espaços que se conectem com as pessoas, espaços que façam sentido para as pessoas, espaços que acolham emocionalmente as pessoas. Nesse interim, nós vamos começar a entender como que isso se configura, como que isso se dá. Obviamente que eu vou entrar no campo da neurociência para a gente poder entender como que isso ocorre, e para isso eu vou usar uns nomezinhos específicos aqui, mas eu não quero que vocês fiquem preocupados com os nomes, tá? Só quero que vocês me acompanhem no raciocínio. Vou usar os nomes para a gente ter um embasamento científico, mas não se preocupem com eles, só vamos entender o processo. Se a gente começar a mergulhar no universo da neurociência e entendermos, né, aspectos do nosso sistema nervoso, aspectos do mecanismo de funcionamento do nosso cérebro, nós temos uma região cerebral que é chamada de sistema límbico. Não se preocupem com os nomes, não fiquem assustados, tá? Essa região chamada sistema límbico, em rápidas palavras, essa região gerencia as minhas emoções. Tudo que for emocional está sendo gerenciado por essa área, chamada sistema límbico. E ela se chama sistema porque ela é construída por uma bateria de várias estruturas. E uma dessas estruturas, a gente vai conversar sobre ela hoje. Uma estrutura chamada hipocampo. Não se preocupem também com os nomes. O que o hipocampo faz? O hipocampo tem, de modo muito simplificado, duas atividades super importantes. A primeira atividade do hipocampo é fazer o que nós chamamos de mapeamento espacial. Neste momento, é o hipocampo de cada um de nós que está mapeando o espaço ao nosso redor. Então, por exemplo, eu agora vou pegar um copo d'água aqui da minha frente. Peguei o copo d'água. Quem calcula a distância da minha mão até o copo, a posição que eu vou deixar o copo, quem está fazendo esse cálculo para mim é o hipocampo. O hipocampo está mapeando o espaço que me cerca, tanto na parte macro quanto na micro. Imagine que eu vou digitar alguma coisa, eu tenho que saber onde estão as letrinhas. Então, tanto no macro quanto no micro, o hipocampo está mapeando o espaço. Ele é o meu GPS mental. E o hipocampo tem uma outra atividade também. Ele participa do meu processo de construção de memórias. Então, olha que interessante. Uma única região cerebral tem a capacidade de simultaneamente mapear o espaço que eu me encontro e participar dos meus processos de memória. O que significa isso? Que espaço e memória estão sempre grudadinhos. Espaço e memória sempre está grudadinho. Vamos levar de novo para algo bem do dia a dia. Imagine, por favor, que você está saindo de casa e você esqueceu as suas chaves. Aquela coisa simples, né? Não estou achando as chaves na hora de sair de casa. Qual é mesmo o exercício que a gente faz para localizar as chaves? A gente não faz um exercício mais ou menos assim? Eu estava no quarto eu arrumei a minha mochila, mas lá no quarto eu não mexi em chaves.
Depois eu dei uma passadinha na sala eu peguei as minhas anotações, mas também não mexi em chave. E depois eu dei uma passadinha na cozinha para pegar um copo d'água. Ah, já sei, deixei as chaves na bancada da cozinha. Não é mais ou menos assim que a gente faz? Espaço e memória grudadinhos. Por quê? Porque são processados na mesma região cerebral. Vamos ver também esse hipocampo aí no dia a dia? Estou vendo que os rostinhos aqui são bem jovens, mas vamos ver se a gente já passou por alguma situação mais ou menos assim. Alguém aqui já teve uma experiência parecida com isso? Imagine que você está em um determinado ambiente e você está trabalhando nesse ambiente, tá? Vou pegar aqui, acredito que boa parte das pessoas que estão aqui conosco são do mundo do projeto. Então, vamos imaginar que você está ali naquele momento que você está desenvolvendo um determinado projeto. Naquele momento, você está mais ou menos assim, você está pensando nas demandas que seu cliente trouxe, quais eram as referências, qual é o prazo que você tem, como que você vai organizar, como que isso vai acontecer, total foco atencional nisso, e de repente vem um flashzinho assim, preciso pegar tal coisa. Mas você continua com total foco atencional ali, eu não posso esquecer de fazer isso, eu não sei se vai dar tempo de eu terminar a apresentação da forma como eu queria, preciso trazer também toda essa parte de detalhamento e de repente vem aquele flashzinho de novo, preciso pegar tal coisa. E você continua com total foco atencional no que você está fazendo. De repente você faz assim, tá, vou lá pegar esse negócio. Já aconteceu aí com alguém de você sair do ambiente que você está, chegar no outro ambiente e ao chegar lá você ter uma reação mais ou menos assim? O que eu vim pegar aqui? Gente, o que eu vim pegar aqui? Gente, essa profissão vai me matar. Eu vim aqui para pegar o que eu ia pegar aqui e não recordo, e aí eu abandono essa ideia e volto para o ambiente que eu estava. Exatamente quando eu entro no ambiente que eu estava, eu faço assim, era tal coisa. Alguém aí já passou por algo parecido com isso? De vez em quando, né? O tal do hipocampo funcionando. Quando eu estava ali no meu ambiente de trabalho, o meu hipocampo ele estava mapeando o espaço ao meu redor, ou seja, eu organizando as coisas, eu mexendo nas coisas, e participando dos meus processos de memória, organizando as minhas memórias, o que meu cliente pediu, quais são os meus prazos, como que eu vou fazer, enfim. E junto a isso vinha um flashzinho, pegar tal coisa. Mas era um flashzinho. O meu foco atencional estava todo aqui, mapeamento e organização dessas memórias. E aquele flashzinho, pegar tal coisa. Quando eu troco de ambiente, quando eu vou para outra espacialidade, o meu hipocampo faz assim, opa, ambiente novo, mapa novo, memórias novas. E aí eu fico, o que eu vim pegar aqui? O que eu vim pegar aqui? Quando eu retorno para o ambiente inicial, o meu hipocampo faz assim, epa, esse espaço aqui eu já conheço, eu acabei de mapear. E dentro dele, eu estava organizando essas memórias. E com essas memórias tinha um flashzinho, pegar tal coisa. Tá fazendo sentido para a gente o que a gente está conversando? Sim. Então a gente começa a entender aos pouquinhos o quanto o espaço é um definidor de comportamento e de relações com esse espaço, que pode até mesmo chegar ao nível de acionar ou não uma determinada faixa de memória. Lembra que eu comentei com vocês que esse carinha aí, o hipocampo, ele está dentro de um sistema maior chamado sistema límbico, e o sistema límbico cuida das minhas emoções? Então, quando eu estiver dentro de um espaço, o meu hipocampo está mapeando esse espaço e produzindo memória nesse espaço. Se nessa espacialidade acontecer algo que emocionalmente me atinja, o meu hipocampo faz assim, opa, esse aqui guarda, esse aqui eu vou guardar. Espaços que não me atinjam emocionalmente, ele vai fazer assim, não, esse aqui não precisa, porque eu vou ficar ocupando espaço com isso, né? Deixa para lá. Agora, aquele que tem uma marcação, que tem um marcador emocional, esse eu guardo. E isso começa a entrar no que nós vamos chamar de experiência. É quando eu vivencio algo que me marca.
tanto positivamente quanto negativamente, eu tenho uma marca emocional ali, portanto, esse marcador faz com que aquele espaço torne-se um lugar. Ele passa a ser memorável. Está fazendo sentido para nós a linha de raciocínio, por enquanto? Sim? Então tá. Quando nós começamos a levar esse aspecto ou esses aspectos para o grande guarda-chuva da neuroarquitetura, a gente vai percebendo que abaixo dele começa a vir uma grande ramificação de outras possibilidades. Inicialmente, a gente começa a falar sobre o chamado neurodesign e a chamada neuroiluminação. Hoje já fala-se muito, felizmente, do neurourbanismo, também conhecido como sintaxe espacial. Então, a gente tem um guarda-chuva da neuroarquitetura que traz esses grandes conceitos. E abaixo deles vem outros. Por exemplo, abaixo do neurodesign, né, se a gente começar a ramificar, a gente começa a ter vários aspectos de design que são utilizados para esses conceitos. Hoje, talvez um dos mais comentados de todos é o chamado design biofílico, né? Quando a gente começa a falar de biofilia como um artifício de projeto, né? O chamado design biofílico. O design biofílico ele vai trazer para nós aí todas as condicionantes de biofilia, ou seja, de vida dentro do espaço. Inicialmente, o design biofílico foi mal interpretado e muitas pessoas, né, não, falou em design biofílico tem que ter bastante vegetação. Não é bem assim. A vegetação, sim, é um dos elementos, né? A natural é um dos elementos que a gente tem para trabalhar com biofilia, mas existem inúmeros outros, né? Que a vegetação é um deles, e ela pode ou não estar lá para que aquilo seja ou não biofílico, né? Então, a gente fala de iluminação natural, ventilação natural, uma composição híbrida dos espaços, ou seja, o espaço com uma conexão ao exterior, preferencialmente tendo passagem até ele, mas se não pelo menos visibilidade. Enfim, então a gente tem inúmeras condicionantes. E a principal delas é a chamada de organicidade do espaço, ou seja, eu, enquanto elemento ou principal elemento vivo aqui, preciso ter esse espaço dialogando comigo de uma forma muito orgânica, e aí a gente chama isso de organicidade. Não é à toa que do design biofílico deriva um outro conceito que é o chamado design biomimético, né? Que é quando a estrutura do espaço começa a ganhar uma configuração também de organicidade para conversar comigo. Não apenas as estratégias de biofilia, mas o desenho, a composição espacial tendo essa conexão também. Aí a gente entra no chamado design biomimético. Quando a gente começa a trabalhar com alguns nichos, nós vamos percebendo que nem sempre o chamado design biofílico direto é possível. Às vezes nós temos, por exemplo, ambientes que são envelopados, né? O ambiente é totalmente enclausurado, então ele não tem uma conexão nenhuma com o meio exterior. Como que a gente trabalha com design biofílico, então? Aí a gente começa a trabalhar com o chamado design biofílico indireto, né? Que é quando nós trazemos essas conceituações, mas de uma forma artificializada. Então a gente começa a trabalhar com os materiais, trabalhar com a iluminação, trabalhar muitas vezes com composição visual que me remeta a elementos naturais, enfim. E aí surge um questionamento assim, Lori, mas se eu começo a trabalhar com o design biofílico indireto, sempre que o direto não for possível, né? A preferência sempre é pelo direto. Não é possível, vamos ter que trabalhar com o indireto. Mas eu estou vendo que é fake, né? Eu estou vendo que é falso. Verdade, estou vendo que é falso. Mas entre eu ter um estímulo que eu sei que não é verdadeiro e a ausência do estímulo, ainda é preferível o estímulo que eu percebo que não é verdadeiro. Por quê? Porque quando eu me acomodo diante do estímulo falso, e essa acomodação acontece de uma forma positiva, eu o tenho por verdadeiro. Olha que engraçado isso, né? Se assim não fosse, não existiria uma arte chamada cinema. Quando eu vou assistir um filme, eu sei que é de mentirinha. Eu sei que todas as frases ditas foram decoradas. Eu sei que a música está colocada perfeitamente naquele lugar para que algo aconteça comigo. Eu sei que a explosão é de mentira. Eu sei que a queda é de mentira. Eu sei que tudo é de mentira. Mas ainda assim, eu choro,
eu acho graça, eu me emociono, eu me assusto, eu fico com medo, eu adoto os estímulos como sendo positivos, como sendo verdadeiros, mesmo sabendo que eles não são. Então, a hora que eu me acomodo positivamente, né, ou com uma emoção, uma emocionalidade favorável a isso, eu adoto o estímulo como verdadeiro e começo a tirar benefícios dele ou a vivenciá-lo de alguma forma. Quando nós começamos a transpor isso para outras áreas, a gente vai focar um pouquinho aqui nesse papo em comercial e residencial, mas a gente vai percebendo que muitas coisas que a gente usa hoje em comercial, corporativo, residencial, vêm de outras áreas justamente pela vertente de crescimento de algumas aplicações muito positivas. E aí eu queria abrir aqui um parênteses para falar de um desses braços do neurodesign, que é o chamado design salutogênico. O design salutogênico, ele nasce lá no ambiente de saúde. O design salutogênico, ele interpreta que o ambiente, que o espaço, ele é um dos configuradores do processo de cura. Então, o espaço pode ser utilizado também como um dos elementos do processo de cura. E ele vai trazer várias vertentes ali do design biofílico, justamente porque trabalha a vida dentro do espaço, para que isso ocorra. Só que lá na saúde, o design biofílico começa a se dividir. E aí, quando ele se divide na saúde, ele ganha outros meios. Porque quando nós falamos de ambientes de saúde, normalmente a gente pensa no primeiro público vulnerável, que seria o chamado paciente, né? Mas nós entendemos que lá na saúde nós vamos ter pelo menos 4 públicos, né? Nós temos o público primeiro vulnerável, chamado de paciente. A gente tem o segundo público vulnerável, que é os acompanhantes, familiares, amigos do paciente, porque estão em uma vulnerabilidade, no mínimo, emocional. E depois nós temos mais dois públicos. Um é o corpo clínico, né, os médicos, enfermeiros, a equipe clínica que trabalha nesse hospital, e um quarto público, que é o público administrativo desse hospital. E esses dois últimos públicos, o clínico e o administrativo, o design salutogênico se divide para poder atendê-los. Ou seja, o design salutogênico, olhando para a perspectiva dos públicos vulneráveis, ele usa o espaço como um dos processos para a chegada à cura, como facilitador de cura. Mas para os outros dois públicos, o clínico e o administrativo, o design salutogênico olha com uma outra perspectiva, que é qual? A perspectiva do não adoecimento, que é diferente da cura. Eu preciso promover um espaço para que esse corpo clínico não adoeça ao conviver com esse sofrimento de outros e que o corpo administrativo também não adoeça ao conviver com o sofrimento de outros. E quando o design salutogênico se ramifica para esse não adoecimento, ele sai do universo da saúde e entra em outros universos. Por exemplo, o primeiro universo que abraça o design salutogênico como promotor de não adoecimento é o nicho corporativo. Os ambientes de trabalho sendo trabalhados com design salutogênico para que a gente tenha um não adoecimento dentro das corporações, ou seja, que você tenha uma condicionante muito mais salutar de trabalho para que você promova esse não adoecimento. E principalmente isso no recorte temporal da pandemia foi o que se alastrou muito, né? Chegando até mesmo ao nicho residencial. E a gente começa alguns assuntos aqui agora. Lá no residencial começa a se trabalhar também o design salutogênico para que os ambientes onde as pessoas vivam não as adoeçam. E isso foi muito notório, isso foi muito percebido no recorte pandêmico, porque muitas pessoas literalmente murcharam, adoeceram de estar em casa, porque percebiam que a casa que eles moravam, que habitavam, não tinha uma conexão efetiva com essas pessoas. Porque antes da pandemia, o morar era o quê? As casas e apartamentos eram quase que habitações dormitórios, né? As pessoas basicamente dormiam lá, faziam a primeira refeição e já, às vezes a última, e passavam o dia inteiro fora. Na pandemia, as pessoas tiveram que usar cada milímetro quadrado das suas casas, e muitas delas não se encontraram mais nesse processo. Claro que tem outros meandros aí para a gente investigar
também. Mas a gente começa a perceber que nesse aspecto, o residencial e o comercial, apesar de com focos distintos, eles começam a andar em paralelo. Nunca se falou tanto das condicionantes experienciais como de 3, 4 anos para cá. A experiência do usuário, a experiência proposta lá no comercial pela marca, no residencial, às vezes a experiência vinha de uma outra forma, como acolhimento, como segurança psicológica, como conectividade. Já no ambiente comercial começa a aparecer muitas questões de interação, né, de você poder se conectar com o espaço através de interações que você tem com eles. Então, o nível experiencial começa a andar em paralelo. A gente começa a ter um paralelo muito forte entre o que se pode fazer no residencial, o que se pode fazer no comercial, para a gente gerar essas conexões. Como que nós podemos criar dentro de uma residência uma condicionante de acolhimento, onde eu preciso ser acolhido, de produtividade, onde eu preciso produzir. Lá no comercial, como que eu gero as relações chamadas relações dopaminérgicas, né? Talvez já tenham ouvido falar aí de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que nós produzimos, né, naturalmente, e é um neurotransmissor que ele é totalmente ligado com uma condicionante de recompensa futura. Então, toda vez que eu sei que se eu fizer algo, eu vou atingir uma recompensa lá na frente, eu faço esse algo. É um motivador, né? Que é a chamada dopamina. E muitas marcas começam a trabalhar fortemente para que gere-se as chamadas relações dopaminérgicas. E as relações dopaminérgicas, nós vamos entendê-las aqui em neuroarquitetura como positivas. Luri, toda relação dopaminérgica é positiva? Não necessariamente. Quando nós falamos, por exemplo, de adição, né, vício, é uma relação dopaminérgica, né? É uma relação dopaminérgica onde eu continuo querendo mais e mais e mais daquilo, porque aquilo, aos aspectos recompensatórios, me traz uma recompensa, não necessariamente positiva, mas me traz uma recompensa. Então, a questão de adição, a questão do vício, também é uma relação dopaminérgica. Nós aqui trabalhamos a relação dopaminérgica no sentido de que, no escopo comercial, percebe-se que aquela ideia que perdurou por muitos anos nesse universo de cliente fidelizado, percebeu-se que, na verdade, era falha essa ideia, que não existem clientes fidelizados. O que existe são clientes satisfeitos. Enquanto o cliente estiver satisfeito, ele retorna, porque isso é uma relação dopaminérgica. A hora que ele não estiver mais satisfeito, ele não retorna, porque tem tantas outras opções que não tem por que ele retornar. Então, muitas marcas começam a se especializar em gerar relações dopaminérgicas. Eu vou citar o exemplo aqui de uma, e fico muito confortável em citá-la, porque é uma gigante mundial e, notoriamente, ela trabalha com a relação dopaminérgica, né? Exemplo, Apple. A Apple vende a mesma coisa para as mesmas pessoas inúmeras vezes. Está fazendo sentido? A Apple vende a mesma coisa, telefone, para as mesmas pessoas inúmeras vezes. Então a pessoa compra, sei lá, o iPhone 8, o 9, o 10, o 11, ela vai recomprando a mesma coisa inúmeras vezes da mesma marca. Isso é a chamada relação dopaminérgica, até o ponto que eu não me sentir mais satisfeito. Enquanto eu estiver satisfeito com essa relação, eu dou continuidade a ela, né? Então, várias marcas começam a se especializar muito nisso. Só que as marcas também entenderam que a mera relação dopaminérgica também não é uma relação que perdure por tanto tempo. Eu preciso criar outros tipos de relação. E aí a gente começa de novo, olha como o mundo neuro chega aqui para nós, né? Falar de um outro neurotransmissor que é chamado de ocitocina.
A ocitocina, ela me dá a sensação de... Sabe aquele momento que você percebe que você está no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa? Que a gente chamaria isso de plenitude, eu estou pleno. Isso é a ocitocina, né? A ocitocina é quando você... Não, realmente estou fazendo a coisa certa, realmente é isso que eu quero para mim. E aí você tem uma relação muito bem estabelecida, né? Eu gosto de fazer uma brincadeirinha que é assim, tenta imaginar paquera, né? Aquele momento que a pessoa está lá, eu vou encontrar, a gente marcou um encontro, vamos jantar no final de semana, e aí começa, eu vou com tal roupa, eu vou fazer tal coisa, enfim, isso é dopamina. Eu estou enxergando uma recompensa futura. Então, estou me movimentando para uma recompensa futura. Fui até o encontro, encontrei a pessoa, nossa, foi incrível, foi fantástico, eu quero ver essa pessoa de novo, amanhã eu quero estar de novo com ela, enfim, e aí isso se estabelece de uma forma positiva, é a ocitocina. Aí eu tenho a segurança estabelecida. Está fazendo sentido o que a gente está conversando? Sim? Então, nós vamos percebendo que essas relações vão acontecendo, inclusive a nível projetual. Isso vai acontecer lá no projeto residencial, isso vai acontecer no projeto comercial. O projeto comercial a gente já deu exemplos aqui, lá no residencial, né? Será que eu quero realmente que a pessoa julgue ou tome a casa dela como efetivamente o seu templo? Nossa, como eu gosto de estar em casa. Isso é ocitocina, né? Nossa, eu quero ir para casa, eu desejo ir para minha casa, em relação dopaminérgica. Então a gente vai criando isso, né? Em neuroarquitetura, a gente começa a trabalhar com um processo chamado, a sigla internacional é EBD, que seria, né, o inverso para nós, design baseado em evidências, né? Então nós temos evidenciações científicas, inúmeros estudos que vão nos mostrando como que determinadas apropriações projetuais, como que determinadas tomadas de decisões projetuais podem nos atingir a esses níveis, né? Como que o ambiente pode fazer isso conosco. Então, é muito notório ambientes que nós não sabemos por quê, mas a gente se sente bem lá. Assim como outros, a gente não sabe muito bem por quê, mas a gente não se sente bem lá, né? Então, existem designações a nível projetual ali organizadas que me fazem bem ou me fazem mal, me conectam ou me desconectam, né? Normalmente eu não tenho um olhar aprimorado para isso, então eu simplesmente digo, eu não sei porquê, mas eu gosto, ou eu não sei porquê e eu não gosto. Quando a gente começa a entrar no mundo da neuroarquitetura, e aí aqui dentro dos aspectos do design baseado em evidências, a gente começa a trabalhar com essa compreensão, né, com o que nós vamos chamar de leitura espacial. A gente vai ler a composição desse espaço para poder fazer isso. Nos dividimos também dentro do design baseado em evidências, não apenas na área projetual, do que eu posso fazer em projeto, ou seja, que evidências científicas eu posso trazer para o projeto, mas a gente entra também na parte da chamada mensuração neurocientífica, que é quando nós vamos usar os equipamentos para poder fazer essa mensuração. Lori, isso quer dizer que eu tenho que ter um laboratório de neurociência para poder fazer isso? Não. Eu, particularmente, tenho, porque sou pesquisador e é o meu universo. Mas hoje nós já temos inúmeras ferramentas que são ferramentas que você pode usar à distância algumas mensurações. Por exemplo, existem ferramentas que trabalham com a questão de eye tracking e face reader, né? O que é o eye tracking? É o rastreamento do movimento ocular. O que é o face reader? É o rastreamento das microexpressões faciais. Então, existem ferramentas hoje, e aqui no Brasil já estão chegando algumas, né? Até deixo a dica aí para fiquem acompanhando no Instagram, que vai ter novidade rápida aí. Ferramentas onde você pega o seu projeto. Concorda comigo que todo projeto que a gente faz, seja ele com neuroarquitetura ou sem, a gente vai gerar provavelmente uma imagem desse projeto, né? Um render para poder conversar com o nosso cliente, né? Ao invés da gente mandar o render para o cliente, a gente pega esse render, a gente coloca na ferramenta e aí a ferramenta coloca lá os biomarcadores e a gente já começa, e isso vai para o nosso cliente, por exemplo. E aí a gente já começa a identificar, porque a webcam dele pede autorização para isso,
a gente já começa a identificar as microexpressões faciais, o movimento ocular dele, para identificar o que do nosso projeto foi mais ou menos assertivo para aquele cliente. Hoje nós já temos a inteligência artificial nos ajudando nisso também. E aí começam a chegar para nós as ferramentas chamadas de preditivas, ou seja, eu pego o meu projeto e eu coloco numa ferramenta preditiva e, por inteligência artificial, varrendo vários bancos de pesquisas já feitas, a inteligência me diz que aquele projeto tem áreas de maior ou de menor interesse, ou teriam áreas de maior ou menor interesse. E aí a gente consegue fazer uma varredura disso previamente, antes mesmo de mostrar o projeto. Então, a gente vai percebendo que que essas tecnologias associadas às metodologias de neuroarquitetura vão nos entregando cada vez mais e mais ferramentais para que a gente possa trabalhar da forma mais assertiva, mas principalmente da forma de maior entrega possível, né? Se nós queremos realmente entregar algo chamado lugar para as pessoas, nós precisamos entender muito bem de pessoas, né? E o papel da neuroarquitetura é justamente fazer isso. Eu tenho uma bandeira que eu carrego comigo, que eu sempre digo que quanto mais nós entendemos de pessoas, mais nós entendemos de projetos. Porque você usando essas metodologias, você usando essas condicionantes projetuais, você chega muito mais facilmente e de uma forma muito mais empática, inclusive, na configuração de um projeto que o seu cliente espera, que o seu contratante espera, ou no caso do comercial, que o público desse contratante espera, né? Então, nós vamos percebendo que o universo da neuroarquitetura em si, ele de fato, não à toa, é considerado o maior divisor de águas que nós temos aí nos últimos tempos em relação à metodologia de projeto, a como trazer essas aplicações reais, práticas e objetivas para dentro do projeto, né? Obviamente que o pessoal do IPOG aí de BH, Tamara, Thiago, já começam a conversar com vocês, né? A gente tem aqui no IPOG especificamente uma especialização que é inteirinha, né, sobre neurociência aplicada à arquitetura, é o nosso Master em Neuroarquitetura, mas a gente tem também o compromisso, que é exatamente o que a gente está fazendo essa noite aqui, de trazer esses conteúdos, de trazer essas possibilidades, né? Lori, existem outras formas? Claro que existem. Obviamente que você especializar-se nisso é uma entrega muito mais efetiva, né? Mas, por exemplo, ainda dentro dessa mesma bandeira que a gente carrega aqui no IPOG, né? Eu falei no início, né, que ia fazer o sorteio com vocês ali por aquela brincadeirinha do Instagram. O meu Instagram mesmo é um Instagram só de conteúdo. Então, se vocês forem no meu Instagram, é todo ele drops de conteúdo sobre neuroarquitetura, né? Então, é um Instagram inteirinho sobre conteúdo. Então, e aí isso faz parte da minha missão pessoal, né? É mal de professor, né? Querer jogar conhecimento para frente. Mas, inclusive também se quiserem algumas outras leituras, podem ir lá no site do meu escritório, tem uma parte de blog lá que tem bastante textos, coisas bem interessantes também. E claro, né? Existem outros canais. A gente sempre só tem que tomar cuidado, porque hoje tem muita informação solta, né, avulsa, internet afora, e às vezes a fonte não é tão confiável, enfim, né? Mas sendo de uma fonte confiável, investigando uma fonte confiável, tem alguns caminhos interessantes a seguir aí, né? Mas nesse escopo, né, que Tamara e Thiago nos trazem essa noite, que era a gente poder ter uma interpretação, né, do que é essa neuroarquitetura, como que hoje o nicho residencial, o nicho comercial acabam se utilizando disso, como que isso passa a ser evidenciado, como que as marcas buscam isso, como que as pessoas, mesmo sem não conhecer o termo, também buscam isso, né? Nunca se falou tanto em qualificação dos espaços. O que é qualificar um espaço se não entregar um significado a quem vai utilizá-lo, né? Do contrário, a gente não está qualificando nada. Então, mesmo quando o nosso cliente, nosso contratante, ele não conhece o termo, né? Eu mesmo, no meu próprio escritório, tem alguns clientes que se eu chegar e falar assim, vou colocar neuroarquitetura aqui no seu projeto, o pessoal vai dizer assim, não,
só a casa tá ótimo, não precisa, né? Só a casa tá muito bom. Então, claro, a gente sempre vai estar medindo. É claro que está lá, é claro que faz parte, mas para alguns públicos nem chega-se a tocar no assunto. Mas o que você entrega de projeto é muito diferente. O que essa pessoa recebe como projeto é muito diferente, né? E isso a toca verdadeiramente. E normalmente parte dela, né? Como que você conseguiu fazer isso? Ou seja, como que você conseguiu fazer exatamente o que a gente estava querendo? Aí você entra no assunto, né? Ah, não, é porque existem técnicas que funcionam assim. Aí você gera curiosidade pela experiência que a gente tanto falou aqui, né? Mas, enfim, eu tenho esse mau hábito aí de falar incessantemente, né? E se a Tamara e o Thiago não fizerem nada, eu vou até o Natal, né? Conversando aqui com vocês, porque eu tenho essa minha esse meu prazer, essa minha fissura aí pelo assunto. Mas enfim, então, Tamara, eu acho que a gente conseguiu dar um overview assim geral. E se tiver tudo aqui para você, fico à disposição para o pessoal também perguntar, interagir, aí vai ser um prazer Perfeito. imenso. Vamos deixar eles tirarem algumas dúvidas, uns 5 minutinhos, para quem quiser interagir, antes da gente finalizar. À vontade aí. Tem alguém que gostaria de interagir, tirar alguma dúvida, fazer alguma observação? Fiquem bem à vontade. Se alguém Não precisa ter ficar vergonha, não. encabulado, exatamente, se alguém ficar encabulado, pode tirar aí. Aí eu vou pedir uma gentileza a você, Tamara, como eu estou em um dispositivo móvel, para mim fica um pouquinho difícil aqui acompanhar o chat. Se chegar alguma Aham. pergunta no chat, você repassa a mim, por favor. Sim, legal. Hoje chegou até uma pergunta aqui agora, né, que é como começar após em neuroarquitetura. Eu vou colocar o meu WhatsApp aqui, tá, para vocês. Quem tiver interesse, quem participou do evento terá desconto diferenciado também, tá bom? Posteriormente, a gente vai enviar a certificação para vocês via e-mail e vamos fazer um contato via WhatsApp também, tá bom? Perfeito, obrigado, Perfeito. Tamara. Alguém quer fazer alguma pergunta direcionada ao Lori antes da gente encerrar o evento, a palestra? Caso surjam algumas pessoas tímidas, já vou deixar uma dica aqui também. Estamos aqui para responder, fiquem bem à vontade para fazer todas as perguntas que quiserem, mas caso surjam perguntas futuras, de novo, aqui na minha tela tem o arroba do Instagram, pode mandar direct por lá, é sempre um prazer, respondo todo mundo, fiquem bem à vontade. Qual que é Tá? o seu Não Instagram, precisa... professor, para eu colocar aqui para ele? Arroba Lori Crisel, está aqui na minha tela. Se você Ah, tá. quiser colocar o link direto, fica até mais fácil. Oi, Você... se alguém me ouve? Sim, pode Sim, falar. ouvimos sim. Oi, tudo bem? Eu me chamo Gabriela. Tudo bem, Lori? Tudo bem, Tudo bem, Tamara? Tudo bem, Gabriela? todo mundo? Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta rápida. Por favor, Gabriela. Lori, você enxerga que a neuroarquitetura vai, então, se desenvolver melhor no comercial, corporativo e etc., do que na parte residencial? Gabriela, na verdade, assim, as técnicas e as modelagens de trabalho são as mesmas. O que muda são as perspectivas e os focos. No comercial e no corporativo, ela vem sendo buscada de uma forma maior, porque são dois nichos de trabalho onde se tem normalmente um resultado muito evidenciado, né? Ou você quer um aumento de produção, ou você quer um resultado numérico, ou você quer fazer uma mobilidade, por exemplo. Hoje, um grande desafio do mundo corporativo é trazer as pessoas de volta, porque a pandemia mostrou que as pessoas podiam trabalhar em casa, o que para muitos não era uma realidade antes, né? E aí as pessoas aprenderam que sim, que elas conseguem produzir em casa. Então, alguns meios corporativos estão com muita dificuldade de trazer as pessoas de volta. Então, a neuroarquitetura tem sido muito, muito empregada no corporativo nisso, né? Como que o ambiente vai conquistar, vai trazer as pessoas de volta. E aí, basicamente, a gente trabalha o quesito da segurança psicológica. Já no comercial é a questão das experiências, né? Como que eu promovo mais e mais experiências, visto que todo mundo tem uma avalanche de possibilidades. Você tem o aplicativo, você tem o e-commerce, você tem o telefone enquanto ligação, ou seja, você tem inúmeras possibilidades de adquirir algo.
Então, trazer a pessoa para o ambiente físico da loja, realmente, ao chegar aqui, ela tem que viver uma experiência muito qualificada para que ela deposite valor naquilo. O residencial já está vindo com uma outra pegada. O residencial, Gabriela, está vindo muito com essa questão de validar o estar em casa, validar o estar com a família, validar aquela coisa de eu realmente repor as minhas energias, né? A gente vem claro, vamos tirar aqui alguns exageros, mas eu brinco que hoje nós estamos vivendo praticamente na mesma modalidade que viveu-se na era da Revolução Industrial. Né? Quando teve a Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam 12, 14 horas dia, e hoje a gente está fazendo a mesma coisa de novo, né? Principalmente profissionais liberais, acredito que muitos colegas aqui também sejam, você trabalhar 12, 14 horas dia é quase que normal, digamos assim. E então as pessoas estão buscando muito isso. Não, o meu chegar em casa, o meu estar em casa, ele tem que ser muito qualificado para que eu possa, de fato, me reenergizar para ir tudo de novo. Isso quando não trabalho em casa, né? Então, a neuroarquitetura também, o home office. E aí, Gabriela, vem uma coisa bem interessante disso, que a neuroarquitetura trabalha muito bem esse aspecto de que muitas pessoas acham que estão trabalhando em home office e, na verdade, estão trabalhando dentro de um outro conceito que é chamado de home working. Os dois são trabalhar em casa, tanto home office quanto home working. Mas o home office é quando eu consigo efetivamente ter duas conexões emocionais na mesma espacialidade. Eu tenho uma conexão emocional ao trabalhar e eu tenho uma conexão emocional ao habitar. E estou no mesmo ambiente. E isso é saudável porque eu me conecto com uma coisa e me desconecto da outra, e depois eu inverto. No home working é quando o espaço ou a diagramação espacial não está programada para gerar essas duas conexões diferentes. Ou seja, no home working eu estou habitando e trabalhando simultaneamente. Entendi. E isso faz com que eu nem gere conexão com o trabalhar e nem gere conexão com o habitar. Então eu estou sempre cansado. Eu estou sempre esgotado. O meu trabalho já não está fazendo mais sentido, parece que aquilo não é para mim, mas a minha família, o estar em casa também já não é mais para mim. É como se eu fosse me isolando, e isso gera uma coisa chamada adoecimento, né? Eu vou ladeira abaixo nesse aspecto. Então, a neuroarquitetura lá no residencial está muito preocupada com esses novos modelos de conexões emocionais que vão chegando, né? Ela vai entendendo melhor as conexões interpessoais da própria família, como que você promove o espaço para que gere determinadas conexões interpessoais ali entre as pessoas. Então, ele está sendo utilizado como uma entrega muito mais projetual do que necessariamente solicitado pelo contratante. Ou seja, acaba sendo a Gabriela trazendo isso como um qualificador do seu projeto do que necessariamente o contratante da Gabriela ter pedido isso. Entendi, Né? faz bastante sentido mesmo. É a Perfeito. sociedade que vai ditando, né, conforme a coisa vai evoluir. Legal. Exatamente. Que bom. Obrigada. O Agostinho também tem uma dúvida. Por favor. Ok, boa noite, e dizer também que foi uma apresentação fantástica, sua. Obrigado, Agostinho. E também pude ver, ou naquilo que eu entendi, essa neuroarquitetura, no fundo, nós já vivemos com ela, só não sabemos, ou só não sabíamos que era toda essa funcionalidade. Mas é verdade que o que acabou de explicar é extremamente interessante, muito interessante, porque crescemos sempre para aprender, e porque nós nunca sabemos tudo, não é possível saber tudo, e por isso foi fantástico. E eu retive aqui, por exemplo, no hipocampo, conforme dizia, aquelas emoções, ela nem sempre é positiva, mas que também pode ser negativa,
Gostei muito, e também sobre o sistema límbico, é isso, não é? Que cuida das nossas emoções, ou seja, todos esses aspectos, penso eu, no meu entendimento, são ferramentas que me levam a conquistar ou a saber mais da intenção do cliente ou da pessoa que deseja que nós façamos alguma coisa para ela. Ou seja, é entrar na psique dessa pessoa para ver quais são os seus objetivos, para que possamos almejar o seu desejo, conforme a sua explanação, que vezes nós conseguimos chegar até o desejo, ou como se diz, uau, como é que tu conseguiste fazer aquilo que justamente eu pensei? Então, significa dizer que temos que fazer esse tipo de trabalho ou de ciência para que possamos sempre almejar, ou seja, ir de encontro com o pensamento de quem nós desejamos fazer o seu trabalho. Ou seja, pensar, mesmo antes dele pensar em fazer, nós já começamos a ter esse pensamento para então conectar quando ele poder exprimir o que ele deseja da sua casa ou como pretendemos fazer a arquitetura, no caso, na compreensão que eu tive. Ou seja, eu acho que é magnífico, seria mais tempo e talvez com mais detalhes, algumas brochuras, de formas também a pessoa conseguir ter essas definições e para nunca mais esquecer. Então, está de parabéns por essa apresentação. Muito obrigado, Agostinho. Obrigado pelas suas gentis palavras aí. E você pegou exatamente a ideia, né? Quando nós começamos a trabalhar com esses aspectos, a gente começa a ter uma visão literalmente preditiva do que nós já conseguimos em projeto fazer a entrega do que o nosso público ou o nosso contratante ali tem por desejo, né? Isso depois a gente vai dar um nomezinho específico para isso que nós chamamos de qualia, né? Qualia é a qualificação que cada um de nós dá a cada elemento. Então, o processo investigativo ele é muito importante nesse modo também. Não apenas aquele briefing que nós já tão bem trabalhamos, mas uma segunda estruturação de modelo investigativo para que a gente possa chegar ali no qualia e aí entrar na valoração e nas questões aí dessas condicionantes, né? De como a gente vai trazer essa qualificação para o projeto, essa diferenciação do projeto. Mas, enfim, e realmente, se Deus quiser, não faltarão oportunidades, Agostinho, para a gente poder conversar mais e trocar mais informações aí. Muito obrigado. Legal. E vamos para a última, tem mais uma, que é do Wesley, professor Wesley. Por favor. Bem breve. Boa noite, Lori. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Boa noite, Wesley. Feliz porque tem alunos meus aqui também, então, nossa, maravilhoso. Lori, como que a gente pode aplicar um pouco dessa neuro, saindo do comercial, saindo do residencial, como que a gente pode trazer um pouquinho disso para dentro das cidades, do planejamento urbano? Porque a gente sabe que você pode fazer essa neuro, pode aplicar essa neuro no teu local de trabalho, quanto na tua casa. Mas até você sair de casa, para quem não trabalha em home office, para quem não trabalha em home work, até você sair do trabalho e ir para sua casa, você tem um períodozinho ali, que é o momento que você está entrando nessa transição para o descanso. Então, como que a gente pode usar a neuroarquitetura nessa questão urbana para maximizar esses benefícios da neuroarquitetura? Perfeito, Wesley. Muito obrigado pela sua participação. Excelente pergunta. A gente começa a falar, Wesley, no campo do neurourbanismo, né? Também conhecido por sintaxe espacial. Quando nós começamos a trabalhar as mesmas designações, só que no campo do urbano. A cidade em si, ela também é um espaço construído, ela também é um cenário que eu me encontro, né? Não é à toa que cada um de nós, nas suas cidades, normalmente diz assim, eu adoro aquele bairro, eu não gosto tanto desse bairro aqui. Eu gosto muito de ir naquele parque, eu não gosto muito de ir naquele parque lá. Então, nós temos a mesma conexão que nós geramos com o espaço construído, e aí interno, por exemplo, nós geramos também
com os espaços externos, né, com o que nos cerca. Ou seja, a arquitetura ela continua presente de igual forma. As metodologias para que a gente possa trabalhar, elas são muito similares. O que muda um pouco são as questões das escalas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de design biofílico, ele não é apenas para dentro, ele é para qualquer relação que eu tenha com uma determinada espacialidade. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um caso mais notório, assim, bairros mais arborizados e menos arborizados, né? Bairros que têm um calçamento mais interativo e bairros que não têm calçamento interativo. Então, a gente vai vendo a aplicação de materiais, a gente vai vendo a aplicação da composição física dessa espacialidade e ela vai se conectando mais ou menos comigo, né? A questão o ponto de, por exemplo, segurança psicológica, né? Determinado bairro é um bairro que eu me sinto mais seguro. Provavelmente você não tem essa sensação de maior ou menor segurança só pela localização do bairro, mas sim também como o bairro se apresenta a você, de que forma que esse bairro está composto na sua percepção visual, sensória, motora em relação a esse bairro, a essa espacialidade. Então, o campo do neurourbanismo, da sintaxe espacial, trata muito disso. Um aspecto que vem também na mesma linha do design biofílico, que a gente conversou lá no inicinho, e que também ganha o corpo aí da parte urbana da cidade, é a questão da biomimética, né? A própria organização dessa composição espacial, ela me é mais favorável a ter uma maior ou uma menor conexão com essas espacialidades, né? O modo como isso é trabalhado com todos os meus aspectos sensórios, né? E aí a gente pode falar desde a percepção visual, mas a minha condicionante de mobilidade, a minha condicionante de percepção de como esse bairro se desenvolve, de como essa região se desenvolve, né? Às vezes nós temos ilhas dentro das cidades, né? E essas ilhas podem ser mais ou menos favoráveis a uma geração de um pertencimento, a uma geração de um desejo, a uma geração de uma relação dopaminérgica, né? Eu quero aquilo para mim, né? Então, o universo do neurourbanismo faz um paralelo idêntico ao universo de qualquer ambiente que seja enclausurado aí, Wesley. Não sei se consegui ser claro aí na explanação para você. Perfeito, perfeito. Grato aí pela pergunta. Professor, aqui estão perguntando no chat se tem algum livro que trata especificamente do neurourbanismo. Então, provavelmente a gente vai encontrar, como o assunto é muito novo, eu sempre costumo, todos eles, né, são muito novos, eu costumo dizer que tem algumas bibliografias especificamente sobre o neurourbanismo, vai ser mais fácil encontrar sobre sintaxe espacial do que sobre neurourbanismo, mas um ótimo caminho aqui de pesquisa e gratuito é o chamado Google Acadêmico. Não sei se todo mundo já usou, é um braço do Google que só traz as respostas com artigos científicos. Então, se você entrar no Google mesmo você digita assim, Google Acadêmico, aí vai abrir um novo Google para você. E aí você pesquisa igualzinho você pesquisaria em um Google, só que as respostas elas vêm em artigos, né? Artigos publicados sobre aquela área. O conselho que eu daria é que você, ao usar o Google Acadêmico, como esses assuntos são muito novos, eu sempre indico que faça a pesquisa em inglês. Mesmo que não domine a língua, o próprio Google ele já traduz para você, até os artigos já vêm traduzidos. A tradução não é perfeita, mas dá para entender muito bem o conteúdo ali, o contexto, né? Então, o Google Acadêmico é uma alternativa muito democrática para que se possa acessar esses conhecimentos. Tá? Perfeito. Professor, tem mais uma pergunta. Você ainda tem mais um minutinho? Claro, com certeza. Lúcia, você pode falar, Lúcia Manso. Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite, Lúcia. Estamos sim.
É a segunda vez que eu vejo uma palestra sua, que foi do CAL do DF, que eu adorei, foram 4 dias, foi meu primeiro contato com a neuroarquitetura, que eu tinha ouvido falar o nome, e o que eu pesquisei, eu gostei muito, porque eu vejo aí uma promoção de saúde, e eu acho que hoje a gente tem que se preocupar com isso, então, assim, eu fiquei só fanática pelo tema, né, e agora eu estou estudando isso. E aí, Que bom, que nessa bom. primeira vez, e hoje novamente, você falou uma coisa que você disse lá naquela palestra que eu assisti dos 4 dias, sobre as ferramentas que falam sobre rastreamento de microexpressões faciais. Aí a minha pergunta é, você falou de novo disso, e eu lembro muito bem daquela palestra. E essas ferramentas, a título de curiosidade, porque o universo de neuroarquitetura ainda é muito recente, isso é aplicativo, ainda está em experimento, porque é bem interessante a gente conseguir ter essa captação da satisfação pessoal por expressões. Então, é uma coisa assim muito... Eu nunca tinha ouvido falar, a primeira vez com você, hoje novamente, e vi que você está frisando muito isso, né? Então, eu queria entender se isso é um aplicativo, se isso é de fácil acesso, como funciona para ter, geralmente, para ter acesso a esse tipo de ferramenta, a título de curiosidade nesse momento, porque eu estou iniciando agora. Obrigada. Imagine, obrigado, Elos. E obrigado por ter acompanhado. Em julho vou estar no DF de novo. Vai ter também uma outra promoção do CAU lá, a gente vai ter um movimento por lá. Lúcia, na verdade, assim, hoje especificamente hoje, na data de hoje, são plataformas que elas são acessadas normalmente por grupos de pesquisadores, né? Então, elas são fechadas para núcleos de pesquisa. O que está acontecendo é que já está chegando no Brasil, e aí eu estou sendo um dos consultores desse projeto, é uma ferramenta que vai trazer isso de uma forma muito democrática, né? Hoje para a gente poder acessar, a gente tem esse tipo de ferramenta, a gente tem 2 limitações. Uma delas, você tem que estar dentro de uma pesquisa que envolva as plataformas, e o custo para utilizá-la é bastante elevado hoje. Mas esse projeto que está chegando no Brasil é um projeto onde vai ser uma plataforma aberta de uso comum, e aí você vai poder upar os seus projetos, você pega a sua imagem, você upa nessa plataforma, e aí por inteligência artificial essas mensurações já são feitas e são devolvidas para você já em resultado, né? Tanto da expressão facial quanto do eye tracking. Então, e aí é por isso que a gente chama de preditiva, né? Então você já traz isso. Lori, mas eu queria usar especificamente com o meu cliente, eu não quero a preditiva de uma inteligência artificial, eu queria usar com o meu cliente. Aí a mesma plataforma vai ter essa possibilidade, mas aí você vai ter que pegar um estudo em separado, né, que eles chamam de avulso, né? Mas existe essa possibilidade. O que é interessante é que esse projeto, justamente para que possa democratizar essas ferramentas, os bancos de dados utilizados por essa inteligência artificial são os mesmos bancos de dados que os pesquisadores usam. Então, a sua resposta que você, Lúcia, vai ter é a mesma resposta que os pesquisadores teriam usando aquela plataforma que é bem cara, porque o banco de dados é o mesmo, né? É um banco de dados mundial que todas as pesquisas que envolvem eye tracking, face reader ficam armazenados lá. Então hoje a gente já tem aqui, acredito que já para os próximos meses, rápidos, e aí eu estou falando 1, 2 meses, isso já vai estar no mercado, já vai estar lançado. O nosso encontro lá em Brasília, provavelmente ela já vai estar em operação aí, se Deus quiser, Lúcia. E aí vai ser bem acessível para todo mundo. Legal, professor, Obrigado, muito obrigada, viu, gente, pela participação de hoje. Professor, obrigada por essa noite, muita aprendizagem, até eu que não sou da área fiquei apaixonada. Que bom, Já quero. que bom. Vou passar a voz para o Thiago também, tá? Para ele agradecer. Boa noite para todos e amanhã eu respondo todo mundo lá no WhatsApp, tá bom? Tá. E lembra que depois você e Thiago, não sei como, vão organizar aí o Pode deixar que eu vou pegar a lista de quem participou digital. e a gente faz online. Então, esperado sorteio. Então, esperado sorteio. Que legal, que legal. Bom, então, Thiago, por gentileza, depois eu me despeço também. Show, professor. Primeiro, parabéns a Tamara pela organização do evento, juntamente com a parceiraça Santa Cruz Acabamentos, Carol e os demais. Quero agradecer, né? Fico muito feliz
por fazer parte hoje de um timaço do IPOG e que tem um corpo docente recheado aí de especialistas e referências do mercado, como o senhor, se assim posso chamá-lo. Professor Lori, quero agradecer pela, né, generosidade de participar dessa palestra com a gente e dizer a todos os presentes, agradecer a todo mundo por estar até agora, né, demonstra muito interesse de todos pelo tema. E ficamos felizes também pela qualificação que hoje nós temos. O senhor falou muito bem dos cursos hoje que a gente tem através do IPOG. Então, Tamara já disponibilizou o WhatsApp, eu me coloco à disposição também de todos para que possam tirar dúvidas, entrar em contato conosco e, quem sabe, já iniciar uma especialização com um descontaço aí dessa parceria. Muito obrigado, viu, professor? Gratíssimo eu. Então, mais uma vez, quero agradecer Tamara, Tiago pelo convite, Santa Cruz pela parceria, muito obrigado às meninas aí. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Mais uma vez, né, aqui na minha telinha tá o arroba ali do Instagram, depois se o Tiago ou a Tamara puderem colocar até, de repente, o link do Instagram lá no chat, eu agradeço muito. Tá no chat, viu? Obrigado. Se tiverem dúvidas ao longo dos períodos aí, é só entrar lá, bater papo. Sempre respondo todos os directs, fiquem muito à vontade. Como eu disse, é um perfil de conteúdo, então fiquem muito à vontade para ficar se alimentando por lá também de novas coisas, e tenho certeza que muito em breve a gente se encontra. Já estou uma saudade dessa Minas Gerais, uma saudade de BH aí, para a gente já ter uma turma de Master em Neuroarquitetura presencial por aí. Pode vir. Fazer... perfeito. Não convide por educada, porque eu sou abusado e eu vou, hein? E fico muito grato pela participação de todos, fico à disposição. Muitíssimo obrigado, um abração a todos, um beijão a todos, espero poder ter contribuído um pouquinho aí nesse aguçar de movimento de conhecimento pela neuroarquitetura. Muito obrigado. Obrigada, Carol. Gente, obrigada a todos aí, uma boa noite para vocês, e assim, sucesso, hein, Lori? Foi muito bom. E o convite de Belo Horizonte está extensivo aqui para vir à loja, hein? Estamos esperando você. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Obrigada. Obrigada, a todos vocês Boa noite com a gente. Boa noite, até. Boa noite.